Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Vamos entrar aqui no nosso 11º estudo, irmãos, da carta aos Romanos. Nem parece, né? Mas já estudamos 11. Fizemos 11 estudos já dessa carta a Roma. E ainda tem um tempo aí para nós peregrinarmos, né? São mais ou menos uns 66 estudos. Se assim o Senhor nos permitir e de repente não nos dá uma direção diferente, né? Mas tem sido bênção. Acredito que quem tem participado tem sido edificado, tem aprendido, tem de alguma forma tentado aplicar, né? E a aplicação, irmãos, é baseado na ação. E a ação não é só quando nós fazemos. Muitas das vezes nós agimos não fazendo. Nós também estamos agindo. Muitas das vezes nós deixamos de fazer alguma coisa porque nós aprendemos diferente, nós não fazemos, e isso é uma ação. Então, é muito importante, porque nós temos tentado colocar em prática aquilo que nós temos aprendido e não tem sido em vão, não tem sido tempo jogado fora, não. Eu tenho aprendido muito. Eu confesso aos irmãos que eu tenho aprendido muito com esses estudos e muitas coisas que tem por vir aí. Tá? E hoje nós vamos entrar aqui. Talvez, irmãos, o que nós vamos falar hoje, é lógico que tudo tenha o seu grau de importância. O que nós vamos falar hoje é tão importante, tão importante, tão importante que todo mundo precisava saber. Todo mundo precisava escutar, todo mundo precisava saber o que nós vamos falar hoje. O assunto que nós vamos tratar hoje é o assunto mais importante da nossa... Está chovendo? Vai chamar eu de falso profeta, não, que eu falei que não ia chover, tá? Chovendo. É lá na Bahia, irmãos. Eu falei que não ia chover hoje lá na Bahia, não era aqui, entendeu? É só para vocês não ficarem preocupados com roupa e tal, eu dei aquela acalmada. Agora, irmãos, está chovendo. Irmãos, às vezes a gente, se ficar ruim de ouvir aí, vocês falam, tá, irmãos? Eu acho que é o primeiro culto com chuva aqui, né? Vamos tomar um banho de chuva? Todo mundo vai comemorar? Dá para ouvir ou não? Fica ruim de ouvir? Dá para ouvir? Dá? Barulhento, né? Olha. Graças a Deus está chovendo pouco, né? Bênção de Deus, né, irmão? Mas assim, o que a gente vai conversar... O André, ergue um pouquinho meu retorno aqui agora. Agora eu preciso que você ergue no Master, no Buzz Zoom. Até parar a chuva. Ei, aí, tá bom. Beleza. Às vezes vocês podem pensar assim que eu vou estar exagerando, mas eu não vou estar exagerando. O assunto que nós vamos falar hoje é o assunto mais importante da nossa vida. Às vezes você fala, não, mas o mais importante é a minha família. Não, não é a sua família. O mais importante é o futuro dos meus filhos. Não, não é o mais importante o futuro dos seus filhos. É a minha conta, o meu trabalho, o meu projeto. Não é, irmãos. Não é. É o desenrolar da igreja. Não é o mais importante. O mais importante é o que nós vamos falar hoje. E o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar do dia do juízo de Deus. Qual é que todos aqui, ninguém escapa, nem nós, nem as crianças escapamos desse dia. Por isso que ele é o mais importante. Talvez o futuro dos nossos filhos mude, a nossa família mude, a igreja mude, alguma coisa acontece, mas o dia do juízo de Deus, este não muda. E é isso que nós vamos tratar hoje. Bem sabemos que até o versículo 3 da carta aos Romanos, Paulo está
focalizando a perdição de toda a humanidade. Toda a humanidade estava perdida. Todo. A ponto que lá na frente ele vai falar, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão e todos carecem da graça de Deus. Então até o 3, tanto o pagão como o gentil, como o judeu, todos estavam perdidos. E Paulo até o 3, Paulo vai tratando isso e nós já vimos, não vou nem repetir porque todos aqui já participaram, se tivesse alguém que não estivesse participando, eu ia repetir, mas nós já falamos lá do começo da manifestação de Deus, da ira de Deus, da mudança do que era natural. E por último, nós falamos do moralismo a semana passada, sobre os judeus que cometiam os mesmos erros e queriam julgar os outros, né? Falamos de todas essas coisas. Aí hoje nós vamos ler Romanos 2, nós vamos ler do 5 ao 11. E depois que nós lemos do 5 ao 11, eu vou expor rapidão esses versículos aqui. A palavra diz assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. E no 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Primeiramente, irmãos, o que Paulo estava querendo nos ensinar aqui? Primeiramente, nós bem sabemos que o interesse de Paulo em todo esse conteúdo era ensinar a igreja de Roma, mas tentar de alguma maneira, irmãos, mostrar para a igreja de Roma a necessidade de evangelizar na Espanha. O evangelho de Deus não tinha chegado na Espanha. Por mais que o Império Romano ele dominava tudo e ele era muito iníquo, a Espanha ela estava vivendo uma vida totalmente fora dos caminhos de Deus. E Paulo sabia da necessidade de evangelizar a Espanha, mas Paulo queria ser enviado pela igreja de Roma, Paulo queria ser sustentado pela igreja de Roma, Paulo queria receber as orações da igreja de Roma, Paulo queria que pessoas acompanhassem ele à Espanha. Aí Paulo endereça uma carta para a igreja de Roma, mas com o foco principal ao povo da Espanha. E aqui Paulo mostra que ninguém vai escapar do dia do juízo de Deus. Nem judeu e nem grego, nem pagão, ímpio, criança, adulto, velho, toda a humanidade, um dia, vivo ou morto, hão de comparecer ao tribunal de Cristo. Por isso que é o dia do juízo de Deus. Olha o que ele fala no 5, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Então, irmãos, coloca uma coisa na sua cabeça. Se você não tem certeza de tudo na sua vida, disso aqui você precisa ter certeza. Que mais cedo ou mais tarde, todos nós hão de comparecer ao tribunal de Cristo. Mais cedo ou mais tarde. E por que existe esse dia?
Porque esse dia precisa ser público. A ira de Deus já está sendo manifestada do céu, igual nós vimos lá no capítulo 1. Já está sendo manifestada. Deus já está demonstrando a sua ira através da natureza, através da entrega do homem ao próprio pecado, ao próprio desejo. Ou seja, Deus já está punindo o homem. Mas o dia do juízo, do justo juiz, é o dia da sentença. Por que ninguém sabe esse dia? Porque Jesus falou em parábolas que é como um ladrão que vem de noite. Nós não sabemos nem a hora, nem o dia. Se nós não sabemos, nós precisamos estar prontos. Nós não sabemos o dia. Por isso que às vezes eu vejo as pessoas em algumas discordâncias teológicas e escatológicas sobre a vinda, se é antes, se é depois, se vai ser de dia, se é meia-noite, se o casal vai estar... Não importa. Por isso que o nosso Senhor não deixou, ninguém sabe, nem Jesus sabe o dia, a não ser Deus. Para quê? Para nos estimular a estarmos prontos todos os dias. Porque senão sabe o que ia acontecer, irmãos? Sabendo da iniquidade que está no nosso coração, se nós soubéssemos o dia, nós ia deixarmos para 5 minutos antes, embora não ia resolver, mas 5 minutos antes, falar, Senhor, agora eu te quero. 5 minutos antes. Agora eu te quero. Não ia resolver. Porque não é sobre só falar, não é só sobre proferir. Está na intenção do coração, verdadeiramente. Então é um dia que ninguém sabe. É um dia que ninguém sabe. Talvez aqui, eu creio que não, mas pode acontecer no meio de nós, no meio da nossa igreja, no meio da nossa família e da nossa cidade. Vai ter pessoas que nós conhecemos que num dia vai ser condenadas ao inferno e outras vai ser reverenciadas no céu, aqui no nosso meio. Mas eu não posso julgar agora quem vai ser. Ninguém pode julgar. Você vai para o inferno, você não vai. Ah, mas a pessoa ela está cometendo o pior dos pecados. Ah, mãe. E daí? Como que nós vamos saber? Ela está arriscando. Mas eu não posso falar que a pessoa... Ninguém pode condenar ninguém ao inferno. O que nós podemos dizer é o que a Bíblia diz. Se você permanecer na forma que você está, você corre um grande risco de ir para o inferno, de ser condenado, baseado na Bíblia. Mas ninguém pode falar assim, ó, você, baseado no que você está fazendo, você vai para o inferno. Ninguém pode dizer. Por isso que, lembra da parábola do joio e do trigo? Esquenta não. Deixa tudo junto. Irmãos, está tudo misturado. Aqui dentro, lá fora, tudo misturado, o joio com trigo. Aí Jesus diz que no dia ele vai separar com a sua pá o trigo para a direita. Eu não sei se é muita... não sei se é muita coincidência, mas o joio vai para a esquerda. Né? O trigo para a direita e o joio para a esquerda. E vão ser lançados no fogo eterno. E os outros vão entrar para a glória de Deus. Ou seja, vai estar todo mundo junto. E nesse dia público, Jesus vai colocar diante dele todas as nações. E vai colocar a ponta no dedo, no nariz de todo mundo. Eu e você vai estar lá e vai falar assim: eu tive nu e vocês não me deram de vestir. Eu tive fome e não me deram de comer. Eu era estrangeiro e não me receberam. Eu estava preso e não foram me visitar. Aí vai ter aquele monte de gente. Quando foi isso, Senhor? Quando foi isso? Nós nunca vimos o Senhor nu, nunca vimos o Senhor preso, nunca recebemos o Senhor como estrangeiro. Ele vai falar assim, mas vocês deixaram de fazer para o seu irmão. E deixando de fazer para o seu irmão, você estava deixando de fazer para mim. Vai ser esse dia. E precisa ser público. Por isso que ninguém sabe, vai ser um dia público. As pessoas já estão sendo condenadas. As pessoas já estão recebendo o juízo de Deus. Mas o dia do juízo de Deus, irmãos, vai ser público e todo mundo vai estar presente. Eu acredito, tá? Eu acredito, eu estou falando de mim, do que eu acho, tá? Que todo mundo vai ver. As pessoas que, escutando de Jesus assim, ó, você
me negou. Você me envergonhou. Você me trocou. Porque ele falou para os discípulos através de parábola, não necessariamente ele pode falar a mesma coisa, mas ele vai falar. Você me negou. Você me trocou. Servo mau e fiel, seja lançado no fogo eterno da perdição. E nós vamos ver. Tenho certeza que todos vão ver. Jesus vai constranger. Acho que constranger resolve mais alguma coisa? Pessoas vão precisar ver o que elas perderam, o que elas fizeram, irmãos. Vai ser público. Lembra que nós lemos lá em Coríntios? Que procuramos ser agradáveis, presentes ao ausente ao Senhor, porque um dia todos há de comparecer ao tribunal de Cristo, e a palavra fala, sabe para quê? Para prestar conta o que fez de bem e de mal. Prestação de conta. Pode ficar tranquilo que não vai ter aquele sentimento assim, não. Falei para você, tá vendo? E não me escutou, não vai ter esse sentimento. Fica tranquilo. Porque quem vai escutar o contrário já vai estar com o corpo glorificado, e o corpo glorificado não tem mais sentimento de injustiça própria. Ou seja, assim, eu te avisei, agora você vai queimar no inferno. Não, vai estar com o corpo glorificado, mas nós vamos saber. A ponto da parábola do mendigo e do Lázaro, do mendigo e do Lázaro lá, o rico, o que ele fala? Ele lembra de Lázaro lá no seio de Abraão e fala assim, pai, pede para que ele molhe a ponta do dedo e coloque na minha língua. Como que ele conhece? Então, do mesmo jeito que nós envergonhamos Jesus, agora nós vamos ser envergonhados, irmãos. Todo mundo vai escutar Jesus falar, entre para a glória de meu Pai, ou afasta de mim, que eu não te conheço. Este é o dia do juízo de Deus. Ou seja, nós já sabemos que tem um dia, e esse dia vai ser público. Esse dia vai ser público. A palavra diz aqui, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Ou seja, quem vai ser o juiz? Jesus. Jesus vai ser o justo juiz, ele vai comparecer com a face de leão perante as pessoas e vai querer que preste conta do que fizeram. O justo juiz. Este dia está marcado e eu e você não vamos escapar. Pode estar morto. Irmão, você sabia que para muita gente, o único tempo de paz que ela vai ter é o tempo que ela está agora lá no caixão lá. E aqui antes ela já não tinha, e depois ela não vai ter também não. Então, irmãos, isso é algo mais importante que tem na nossa vida, na vida do ser humano. É mais importante. É saber que um dia vai existir esse dia. Esse dia o sistema não destrói, a política não destrói, a tecnologia não destrói, a ciência não destrói, a narrativa, o fake news, nada destrói esse dia. Esse dia está marcado. Este dia está marcado. E também tem, irmãos, o dia, aqui Paulo trata de 3 aspectos, nesses textos que nós lemos. O dia, o critério e o resultado. O dia que vai, da forma que vai ser, o dia nós não sabemos, mas de que forma vai ser. O critério que Deus vai usar para esse julgamento e o resultado desse julgamento. Paulo nos expõe aqui, para mim e para você. Olha, quando nós vamos lá para o 7, ele diz assim, a saber, a vida eterna, aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Então, qual que é o critério? Sem contar que aqui nós vemos a questão da dualidade. Aqui Paulo usa como Jesus a ferramenta da dualidade, ou seja, ele vai nos mostrar, e com isso aqui nós vamos refutar o Calvário, nós vamos refutar aquela alma que ela é exterminada para o resto da vida. Esse texto refuta muitas coisas, mas aqui Paulo usa a ferramenta da dualidade. Qual que é a dualidade? O que é dualidade? São apresentadas 2 realidades, não existe a terceira, a quarta, só existe 2 realidades.
Jesus sempre trabalhou dessa forma e Paulo se apresenta aqui da mesma forma. Qual que são os critérios? Ele tem aqui o critério para ser salvo e o critério para ser condenado. Não tem outra história, não tem meio termo. Sem contar que Paulo já disse lá 2 vezes que é inexcusável o homem que permanece dessa forma. Ou seja, já não tem mais desculpa. Não adianta depois dizer que não conheceu, que não sabia, que ninguém avisou. Não vai ter chororô, não tem conversa, não adianta. Então aqui nós vemos os 2 critérios. No 7 ele diz, a saber, a vida eterna, tá, beleza? De que forma? Qual que é o critério para receber a vida eterna? Aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Este é o critério para sermos salvos. Irmãos, Jesus não vai julgar segundo a cor, segundo o gênero, segundo a política, segundo o CNPJ, a denominação, a religião. Não é sobre isso que Deus vai julgar. Ele não quer saber se é índio, se é pardo, se é islâmico, se é judeu. Aqui no 11 ele já disse, ele não faz acepção de pessoa. Ou seja, não é por nacionalidade, por nada. É por esse critério aqui, bem simples. A saber, a vida eterna aos que com perseverança. Já a palavra perseverança nos mostra que não é fácil viver fazendo bem. Perseverança em fazer o bem. Procuram glória, honra e incorrupção. Ou seja, não se corromper. Este aqui é o critério para herdar a vida eterna. E qual que é o critério para ser condenado? Olha o que diz no 8. Mas a indignação e a ira aos que são, olha aqui, contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Este é o critério para ser condenados. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Essa palavra contenciosos aqui, talvez até alguma versão mais nova já está traduzida como egoísmo. Aquelas pessoas que viveram aqui com egoísmo, pensando em si próprio, pensando na sua própria vida, no seu derredor, e não pensou em mais nada. Somente nesta vida, o que nós lemos, aquele que pensa somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Esta palavra aqui, ela é traduzida para o egoísmo. Este é o critério para ser condenado. É o critério para ser condenado. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. O que é a verdade? A palavra. E quem se tornou a palavra? Jesus. Ou seja, nós obedecemos a verdade através da verdade. Nós obedecemos Jesus através da palavra. Ou seja, desobedecemos a palavra, desobedecemos Jesus. Ah, não estou obedecendo a Bíblia? Está desobedecendo Jesus. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo, palavra. A palavra é a manifestação de Deus. Olha aqui que fala. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja, permanece cumprindo, fazendo a iniquidade. Esses são os critérios, irmãos. E Paulo deixa bem claro aqui a igreja de Roma, mas dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se eles eram judeus, se eles eram da tribo de Judá, se eles receberam a lei de Deus, se eles cumpriam a Torá, o Pentateuco, a lei mosaica, não importa. No dia
No dia, Deus não vai fazer acepção de pessoas. Não vai. Agora vamos para o resultado. Estou fazendo bem separadinho para nós entendermos. Vamos para o resultado. O resultado de viver obediente fazendo o bem e o resultado de ser desobediente e viver na iniquidade. A palavra diz assim, que o resultado, achei que só porque estava chovendo não ia dar sede, né? Não vamos trazer água não, só porque está chovendo. Apesar que ela diz ela que traz água, eu não bebo água, eu falo que eu bebo, né? Aí ela falou para mim que eu pego a garrafa aqui, umas 5 vezes eu pego a garrafa para tomar água, aí eu venho aqui, né? Aí eu começo a falar, daí eu volto aqui, põe a garrafa e não tomei água. Aí isso que eu continuo falando. Aí daqui a pouco eu pego a garrafa para tomar água, aí eu venho aqui, começo a falar e volto. Assim, no final não tomei água nenhuma, estou com sede do mesmo jeito. É tanta vontade de falar de Jesus, irmãos, que a gente não acaba nem percebendo. Irmãos, no 7 diz assim, ó, a saber, qual que é o resultado da obediência? A saber, a vida eterna. Este é o resultado da obediência. O 7. A saber, a vida eterna, os que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Essa glória aqui não é glória para nós mesmos, não. Procura a glória de Deus e a honra a Deus e a nossa incorrupção, tá, irmãos? Este aqui é o resultado. E este resultado, põe na sua cabeça aí, é o que eu e você vai ter, ou esse ou outro, não é isso aqui, é para o povo de Roma, não, isso aqui é para todo mundo, a geração, o povo que passou, o povo que está presente, o povo que há de vir, até Jesus voltar, todo ser humano que nascer está debaixo desta sentença, ou da vida eterna por cometer o bem, ou da vida eterna com a ira de Deus sobre ele, porque assim, irmãos, os dois vão viver eternamente. Até já vou entrar nesse detalhe, porque às vezes nós enfatizamos muito a questão temporal, né? Ou seja, eu quero o céu porque nós vamos viver eternamente. Eternamente é um tempo, é uma característica do céu, eternamente. Mas ela não é a totalidade do céu. A diferença de fazer o bem e obedecer a Deus não é somente para viver eternamente. É para viver eternamente ao lado de Deus. Porque se não fosse a presença de Deus lá, não importava se ia viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. Então o eterno, a vida eterna é importante, mas é questão temporal. Nós não queremos almejar o céu porque nós vamos viver eternamente sem problema. E nós sabemos que eternamente não acaba nunca. Não, isto é o tempo. Mas isso não é a dádiva do céu. A dádiva do céu é a presença de Deus eternamente conosco. Por quê? Porque no inferno as pessoas também vão viver eternamente. Então, se o viver eternamente fizesse a diferença, não fazia diferença se a gente fosse para o céu ou para o inferno. Qual que é a diferença do inferno? Que as pessoas vão viver eternamente com a ausência de Deus. E no céu nós vamos viver eternamente cheio da presença e da glória de Deus. Isso que indifere o céu. Aí você imagina viver eternamente atribulados pela ausência da presença de Deus. Atribulados, porque a ausência de Deus é a tribulação. Então o resultado do critério da obediência, no dia do juízo, é o seguinte: a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. E lá no 10, vai lá para o 10, um pouquinho para frente. 7, 9, 10, isso. Olha aqui no 10 Paulo fala um pouco sobre o que é esta vida eterna. Aqui nós temos a ênfase certinho de que a vida eterna não está baseada somente na questão temporal.
Olha o que ele fala. Para os que recebem de Deus glória, aí é o contrário. Lá, sim, nós vamos receber a glória de Deus. Ó. Aqui, nós devotamos glória. Lá, nós recebemos glória, porém, e honra, e o que depois? E paz. Lembra que Jesus falou? Só em mim encontrarei paz. No mundo tereis aflição. Quando Jesus fala isso, ele não está falando só de encontrar paz em Jesus aqui, nesta vida passageira. Ele está mostrando para nós que só nele nós podemos viver eternamente em paz. Só nele. Olha o que é a vida eterna. Isso aqui se resume à vida eterna. Que a vida eterna não é só o tempo. Isso aqui se resume. Nós vamos viver eternamente com a glória, porém em honra e o que? E paz. A qualquer. Isso aqui é a qualquer que faz. A qualquer. Não faz distinção de pessoas. Que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Essa daí é a recompensa. É o resultado do critério de fazer o bem. Paulo mostrou primeiro para eles que Deus se manifestou, que o evangelho através de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, e que os homens preferiram adorar animais, répteis, homens incorruptíveis, que os homens deixaram a sua natureza natural, as mulheres deixaram, que os homens endureceram e obscureceram o seu coração, que os homens deixaram levar para o seu pensamento vazio, que eles eram sábios, mas na verdade eles eram loucos, e que eles se entregaram à avareza, à mentira, à corrupção, à falta de amor, à injustiça. E Paulo diz também que todos são dignos de morte. Todos são dignos de morte. Aí Paulo para e fala, opa, nós estudamos a semana passada. Vocês que têm a lei de Moisés não vão escapar, vocês são moralistas. Vocês julgam as pessoas cometendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque lembra que Paulo falou, não só os que cometem essas coisas, mas os que também potencializam os pecados. Os que também concordam com o pecado, não é só quem comete. Aí Paulo falou para os moralistas, vocês acusam eles fazendo as mesmas coisas. Ou seja, o juízo de Deus, vocês estão trazendo sentença para vocês. Porque vocês estão julgando, fazendo o quê? As mesmas coisas. Lembra que eu falei que ainda Paulo usou de uma ferramenta de retórica aqui, o diátribe, fazendo um diálogo, né? Um diálogo imaginário. Diátribe que chama isso, é uma ferramenta da retórica. Ou seja, ele estava conversando com alguém, apontando um moralista, mas ele queria trazer uma mensagem para todo aquele povo. Aí, Paulo, no final disso que nós lemos, ele diz que haverá um dia. Esse dia vai ser público, ninguém sabe, mas ele é certeiro. E todos vão ser julgados, todos comparecerão ao tribunal de Cristo e vão prestar conta do que fizemos, ou bem ou mal. Prestação de conta, e vamos ser sentenciados. Aí, irmãos, nós vimos aqui agora o que é a vida eterna e qual que é o resultado baseado no critério. Agora nós vamos ver qual que é o resultado baseado no critério da desobediência. No 8 ele diz, mas a indignação e a ira de Deus, ou seja, lá vai ter honra, paz e glória. Ao contrário disso, vai ter o quê? Indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes a iniquidades. Ô André, coloca a nova versão internacional desse versículo 8, só para me ver um negócio aqui, fazendo um favor. Depois você volta nessa. Aqui, ó. Achei. Mas haverá
ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Injustiça e iniquidade é a mesma coisa, mas essa palavra egoísta faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Na minha versão é mais próxima do original, ela é escrito contenciosos. Contenciosos. Aqui é o critério. Agora nós vamos ver o resultado da desobediência no 9. Tribulação. Olha aqui o que a ausência de Deus faz. Tribulação e angústia. Irmão, vocês já pararam para pensar? Nós vivemos em um tempo que tem muitas pessoas angustiadas e atribuladas. Só delas, o Espírito Santo está vigente, a manifestação de Deus está vigente, o dia do juízo não chegou, as pessoas escutam mensagens, palavras, conselhos, e muitas pessoas rejeitam Deus, e essas pessoas elas estão 1%, menos de 1% atribuladas e angustiadas. Muitas delas, é até triste a gente falar, muitas delas até tiram a própria vida, por angústia e por tribulação. Agora você imagina viver eternamente com 100% desta angústia e desta tribulação. Irmãos, é insuportável. Eu já cuidei de pessoas afundadas em depressão que tentaram se matar. Não é tentaram de falar, tentaram se matar. Jogou o carro lá na BR na frente do caminhão, o carro deu perca total e a pessoa não morreu. Eu acompanhei essa pessoa. Eu perguntei para ela tudo, o que ela sentia, de que forma ela sentia, por quê, o que ela ouvia, o que falava. A pessoa falou que era uma angústia assim, sem fim a angústia. Uma opressão sem fim. Aí você imagina, essa pessoa já conheceu Jesus, essa pessoa era crente, essa pessoa sabe que tem um Deus que vai punir, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e chegou nessa situação. Você imagina as pessoas viverem eternamente sem a presença deste Deus, irmãos. Você consegue imaginar? Por isso que eu falei para você que isso aqui é a mensagem mais importante da minha e da sua vida. Pastor, mas eu não vi meus filhos crescer. Veja lá no céu. Não é mais importante ver seus filhos crescer. O que importa eles crescer e ir para o inferno? Mas eu não constituí o capital. O que é capital? Mas eu não casei, ou eu não fiz uma faculdade. Nada, irmãos. Eu não virei pastor, eu não virei cantor, eu não virei não sei o quê. Nada é mais importante do que isso. Para a minha e para a sua vida. Se todo mundo tivesse um pingo de juízo, as pessoas se preocupavam com isso aqui todos os dias. Sabe por quê? Porque nós sabemos que vai haver um dia da sentença final. Só que se eu e você morrer agora, está determinado o que nós vamos escutar nesse dia. Não vai mudar. Este que é o grande problema. Se eu e você fechar os olhinhos aqui, acabou. Nós vamos aguardar esse dia, mas vamos aguardar só para ouvir. Já está sentenciado. Por isso que não dá para ficar brincando. Você está entendendo como que as pessoas se preocupam com o sinal? Quantas pessoas me perguntaram, irmãos, e o que está acontecendo lá em Israel? É alguma coisa? Sim, é bíblico, é profético, mas está preocupado com isso? Por isso que as pessoas se preocupam tanto com os sinais. Tanto se é profeta, se não é, se é mentira, se é fake news. Se preocupa tanto. Mas sabe qual que é o motivo da preocupação? Não é para que haver mudança. É para ver se dá para continuar mais um pouquinho nessa caminhada, entendeu? Dá para ir mais um pouquinho? Dá para ir mais uns 10 minutinhos? Dá para ficar brincando de ser crente mais um pouquinho? Fome já teve. Tremor de terra já teve. Pandemia, epidemia, já teve. Nação contra nação, reino contra reino, já teve.
que falta? As pessoas ficam caçando o que falta para ver se aconteceu. Mas deixa eu te falar, e se tudo isso já aconteceu lá atrás e nós não sabemos? Hã? E se o que falta, porque não falta nada, e se o que falta já aconteceu? Às vezes as pessoas estavam esperando uma pandemia e já tinha acontecido lá atrás, velho. Porque não falta mais nada. De sinais revelados na Bíblia, não falta mais nada. O espírito do anticristo já está no nosso meio. A apostasia já está no nosso meio faz tempo. Quando Paulo estava escrevendo, vocês conseguem imaginar a situação que estava a sociedade para Paulo estar escrevendo isso aqui? Há 2000 anos atrás. A sociedade já estava desse jeito. Então, irmãos, presta atenção. Os últimos dias começou quando Jesus morreu e ressuscitou, ali iniciou os últimos dias. Nós não estamos vivendo os últimos dias. Século 21 até 2030, até 2000, agenda 2030, agenda da ONU, os últimos dias. Os últimos dias começou há 2000 anos atrás. Nós estamos nos finais dos últimos dias. Nós já estamos, esse relógio, João fala, filhinhos, ainda mais que nós já estamos nos últimos dias. Os últimos dias é desde Jesus, não é agora os últimos dias. Os últimos dias começou a contar depois que Jesus ressuscitou, estabeleceu a igreja ali, começou os últimos dias. Aí você imagina. Pode ser daqui a pouco. Não, e sem contar que pode ser algo coletivo, mas pode ser algo individual. Eu já vivenciei pessoas que eu falei de Jesus para elas, e elas me deram a entender, tipo assim, que elas até queriam, acreditavam, mas para aquela hora não era o que elas queriam. Não demorou mais uma semana, morreu. Ou seja, mas ela não dá para resolver, né? Porque isso era uma doutrina do catolicismo que foi refutado por Lutero na Reforma, que é assim, vamos supor, você morreu, você sabe que aquela pessoa vai ser condenada pelo que ela viveu. Então agora vamos pagar para rezarmos para ela no purgatório, para Deus resgatá-la no purgatório. Olha que mentira, que jeito legal de roubar dinheiro dos outros. Indulgência. Purgatório. Morreu, acabou. Você pode rezar, fazer o que for, orar, jejuar. Você não muda a situação do homem. A palavra fala que cabe o homem morrer uma vez só. Depois disso, juízo. Ou seja, morremos. Quem tem um parente aqui que morreu? É o juízo agora só. Não tem mais o que fazer, não. Não tem mais o que fazer. Por isso que quando nós vamos fazer um culto fúnebre, você tem que pregar para quem está vivo. Não mexe com o nego do caixão lá não, que não vai resolver mais nada. Pode jogar água, espremer. A única coisa que dá para fazer com o morto que eu faço é colocar a mão e falar, Senhor, se for da sua vontade, ressuscita. Só tem uma pessoa que eu não vou fazer isso. E se alguém fazer aqui o dia do velório dela, vocês vão ser excluídos da igreja. Só uma pessoa que ninguém vai poder falar para ressuscitar. Se alguém falar para minha sogra ressuscitar, irmãos, estão excluídos da igreja, tá? Já vou falar. Agora o resto, irmãos, nós vamos pôr a mão no caixão e falar. Eu falo, irmão, põe a mão no caixão e fala assim, se eu for da sua vontade, ressuscita, Senhor. Eu vou falar que tudo vocês estavam dando risada dela, tá? Vou chorar o dia que ela morrer? Vou chorar, carregar o caixão pesado, você é louco, se for pesado igual o da sua avó. O caixão da avó da Daiane foi velado ali naquela capela da Santa Maria, da Pública ali, sabe? E eu gosto de carregar caixão, irmão, sempre gostei de carregar caixão. Aí juntamos em 4, chegou lá no meio do cemitério, eu mandei colocar no chão, que eu não estava aguentando, estava cortando minha mão a alça. Você pensa numa velha pesada, eu falei, gente, vamos soltar no chão, não estou aguentando, mas pesado, meu Deus. Eu nunca, meu tio, eu nem vou contar o que aconteceu com meu tio, né, Ju? Não vou contar não, mas meu tio tinha uns 200 quilos, e não era pesado igual a avó da Daiane. Não era pesado. Se a mãe dela foi igual, porque diz que quando a pessoa é muito ruim, diz que pesa, né? Mas não, acho que não é isso, não tem nada a ver, não. É porque era pesado mesmo. Mas se a mãe dele for pesada daquele jeito, tá, ainda bem que agora tem aquele carrinho, né? Aquele carrinho lá vai embora. E eu ando nele, irmãos. Eu sento no banquinho da frente e vou com o cara. Eu gosto de andar naquilo. Mas assim, irmãos, não adianta depois que morreu, nada vai mudar. O problema do ser humano é assim, ó. O que morre não se preocupou. E os que estão vivos querem fazer no dia da morte o que era para ter feito antes.
Tem pessoas que passam necessidade, o dia depois que morreu vai fazer vaquinha para ajudar a família. Por que não ajudou antes? Tem gente que tem a pessoa viva, não abraça, não fala que ama, não perdoa, não vai na casa da pessoa. Aí o dia que morre, fica indo lá todo dia visitar ou vai lá no cemitério. O ser humano, eu não sei o que acontece com ele. Eu não sei o que acontece com o ser humano. E muitas pessoas, se tivesse a oportunidade depois que morrer, soubesse para onde ir, elas iam querer fazer diferente. Mas isso é revelação da palavra. É a gente não se preocupar quando vai ser, é estar pronto, irmãos, porque nós podemos receber a notícia daqui a pouco que algum de nós fomos morar com Jesus. E assim, nada vai mudar. Nós podemos chorar, se alegrar, cantar louvores, fazer um velório bonito e falar assim, essa pessoa está com Jesus, pode estar, pode não estar, mas o que vai determinar é a forma que você está, a forma que você se encontra com Jesus. A forma que você se encontra. As pessoas querem saber quando vai ser, de que forma vai ser, se vai demorar, se vai sofrer, se vai passar pela grande tribulação, se não vai passar, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. As pessoas querem se preocupar, mas não é porque as pessoas têm pressa de morar com Jesus, é que as pessoas querem aproveitar de uma vida de hipocrisia um pouco mais. Ou seja, Senhor, eu quero viver nessa mentira mais um pouco, mas eu não quero perder o bonde. Aí sabe o que acontece? Aí entra a parábola das 10 virgens. O noivo chega. Elas estão com a lamparina apagada. Vamos lá buscar. Vai buscar, mas não sei se vai dar tempo não. Olha, elas vão lá buscar. Aí a hora que volta a porta está fechada. Elas, mestre, Senhor, abre para nós. De onde vocês vêm? Eu não conheço vocês não. Nós estávamos aí dentro agora. Não, vocês não estavam não. Você estava dentro da igreja, mas vocês não estavam dentro de mim. Você reparou? Eu não vou pregar dessa parábola agora não, mas vocês reparou que elas estavam dentro da igreja, mas sim que estava sem Jesus, não? Não é o fato de estar dentro da igreja, é o fato de estar com Jesus. E elas estavam dentro da igreja, mas elas tiveram que sair para buscar o que elas já precisavam estar com ele. Prudência, prudência. Ele vai chegar meia-noite? Vai chegar meia-noite. Mas se ele atrasar, vamos levar um pouquinho mais de óleo. Ou seja, enquanto Deus está retardando a volta de Cristo para muita gente se arrepender, o óleo das pessoas acabaram, porque não renova o estoque. As pessoas não querem orar, não querem jejuar, não querem ler a Bíblia, não querem estudar. Não querem, irmãos. É só sobre essa vida medíocre e passageira. Mas um dia a morte vai chegar para mim e para você. Vai chegar. E aí... se vai ser daqui mais 200 anos o juízo, não importa, mas já vai estar decretado o que nós vamos ouvir. Eu vou falar algo para você aqui, para você fazer como experiência. Hoje, a hora que você for dormir, estou com sede. Hoje, a hora que você for dormir, você pensa assim, se eu não acordar amanhã, para onde eu vou? Você tem certeza que você vai acordar amanhã ou não? Tem? A hora que você dormir, você tem certeza que você vai acordar amanhã? Eu não tenho. Aí você pensa assim, Senhor, se amanhã eu não levantar, para onde eu vou? Pensa, é bom pensar, as pessoas não pensam. Para onde eu vou? Essa é a resposta. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos que fazer algo e nós estamos deixando, mas nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra fala que o dia de amanhã pertence somente a Deus. Então, irmãos, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe. Você já sabe o que é mais importante para a sua vida. O mais importante para a sua vida é viver eternamente com a sua família na paz, na glória e na honra de Deus. Não na angústia e na tribulação. Mas eu acho que Deus não vai fazer isso não, porque eu sou bonzinho, eu sou não sei o quê. Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. Porque a palavra dele não é mentirosa. Meu Deus, 21:14. Vou acabar para nós ir embora. Meu Deus. Tribulação, aqui o resultado. Tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também depois de grego. Ou seja, não tem esse negócio que a alma vai ser extinta. Refutamos isso.
Essa teologia que a alma morreu, a alma vai ser extinta, não. Aqui fala tribulação. Se a alma vai ser extinta, quem que vai sofrer a tribulação e a angústia? Não, então a alma vai ficar viva para o resto da vida. Não vai ter, porque tem uma linha teológica, herética, não é teológica, herética, que diz que depois que morreu, a alma é extinta. Acabou, morreu, acabou. Mas se morreu, acabou, por que vai ter angústia e tribulação? Então isso aqui já acabamos. Purgatório também, já refutamos, porque depois não adianta mais orar, não vai resolver. E tem outra coisa aqui também, que se chama universalismo. O que é universalismo? É a visão de que Deus vai salvar todo mundo. Porque eles interpretam errado João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas eles esquecem que lá está escrito, para todo o que crê. Essa é a teologia, a heresia, vamos dizer assim, do universalismo. Ou seja, Deus é universal, vai salvar todo mundo e ninguém vai se perder. Refutamos também com isso aqui, esta visão do universalismo, porque aqui nós vemos essa dualidade, ou seja, ou obediência para a paz, ou desobediência para a angústia e tribulação. Então não caia nisso, tá, irmãos? Outra coisa, que eu esqueci de falar na questão da vida eterna, que a vida eterna não é sobre quantitativo, é sobre qualitativo, ou seja, não é sobre a quantidade de tempo que nós vamos viver. É sobre a qualidade da nossa vida. Não é sobre a quantidade, é a qualidade da nossa vida. Ou seja, a qualidade da vida eterna por conta de Deus. É sobre isso a questão da vida eterna. Eu acho que é só isso. No 10 aqui, diz assim, na minha versão que é a mais próxima do original, diz glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz a obra, o bem, né? Mas eu acho que na NVI, se eu não me engano, diz procedimento. O que é essa obra aqui, irmãos? Senão, às vezes, a gente vai falar que Paulo está tendo uma contradição que Tiago fala que nós somos justificados pela obra, e Paulo, um pouquinho para frente ali, nós vamos ver que Paulo fala que nós somos justificados pela fé. E, na verdade, os dois não estão se contradizendo, os dois estão dizendo as mesmas coisas. Ou seja, que nós não somos salvos pela obra de caridade que nós fazemos. A obra aqui, cadê? Não, aí coloca a NVI aí para me ver. Aqui é obra, né? O original, obra. Mas aqui fala, aqui ó, o que pratica o bem. Tem uma versão que fala o procedimento. Quando Paulo fala isso aqui, Paulo está falando de tudo, irmãos. Está falando do agir, está falando do pensar, do falar, de todo jeito do ser humano. Não é só a obra boa, não é só a obra, não, é de todo jeito. O que qualquer que cometa o bem, primeiramente o judeu e também o grego, ou seja, qualquer que procede com o bem. E esse proceder é o jeito de falar, o jeito de viver, o jeito de pensar, o jeito de agir. Então, quando fala obra, não é só o que a gente faz, é até o que a gente deixa de fazer. Só para esclarecimento, tá, irmãos? Isso aqui. Porque senão vai falar assim, mas obra, então não tem mais graça. É baseado no que eu tenho que fazer, diz que eu não sou salvo pelas obras, mas não é. Quando fala que nós não somos salvos pela obra, assim, eu vou dar uma cesta básica, eu vou ajudar o pobre ali, eu vou ser salvo. Isso são obras. Não, mas não é. Obra de caridade, vamos dizer assim. Mas aqui a obra que ele está querendo dizer aqui é a conduta, a forma total e relevante que nós vivemos, o jeito de pensar, o de falar, num contexto geral, tá, irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. E por quê? Porque diz que nós somos salvos por fé. O justo vive da fé e somos salvos por fé. Mas o que Paulo está querendo ensinar aqui, que a verdadeira fé é a fé que muda a pessoa. Essa é a fé que salva. A fé que salva é a fé que muda. A fé que não muda não é a fé que não salva.
E a fé que salva é a fé que produz obras. A fé que salva é a fé que muda, mudando, a pessoa muda o jeito de agir, muda o jeito de pensar, muda em toda a sua situação. Então acaba sendo dando na mesma. Obra e o jeito de agir. Irmãos, é isso, nós vamos finalizar. Eu creio que vocês tenham entendido. É bem curto esse estudo aqui mesmo, porque é só sobre essas duas coisas. Mas eu quero que você leve isso como algo mais importante da sua vida. Que você nunca se esqueça disso. Se você tem alguma coisa para fazer que você acha no fundo, no seu íntimo do seu coração, você acha que isso aí vai te separar de Deus, que isso aí está te prejudicando, se conserte. Se conserte, peça perdão, se alinha. Isso é para todos nós, irmãos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E o que define o nosso futuro é quem nós somos hoje. O futuro da vida eterna está... O que determina é o que nós somos hoje. Se nós vivermos amanhã, é amanhã. Se nós vivermos depois da manhã, é depois da manhã. Todos os dias vai determinar para onde nós vamos. Porque nós não sabemos. Se nós tivéssemos uma data exata, mas nós não temos essa data. Então, assim, vigie, se prepare, não dê lado à ira, não dê lado a Satanás, se conserte, viva o bem. Aos que perseverem, aqui está falando que não é fácil, perseverança. Quando fala, lembra que lá em Atos 2 fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, é uma dureza perseverar, não é fácil, perseverança. Por quê? Porque o nosso corpo corruptível vai querer fazer o mal, mas nós precisamos perseverar em fazer o bem. Persevere, os que perseverança em fazer o bem procura glória e honra. Glória, porém, a honra e paz qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então isso aqui é a coisa mais importante, pode se colocar de pé para a gente encerrar, é a coisa mais importante da minha e da sua vida, irmãos. Saber de que forma nós estamos agindo com Deus. De que forma que nós estamos agindo com Deus? Se Deus falasse assim, eu tenho que te levar hoje, de que forma Ele nos encontrava? Hoje eu estava vindo de moto, eu vou fazer até um bannerzinho ontem, eu parei para anotar, para mim não esquecer. Eu estava vindo de moto, e no Ouro Branco, e veio uma mensagem no meu coração, eu parei. E anotei para mim não esquecer. Está anotado aqui lá no meu celular, se vocês quiserem ver. O Espírito Santo ministrou no meu coração para mim fazer a seguinte pergunta, tanto para mim, como para todo mundo. Se o culto que você presta, se o culto que você presta a Deus determinasse o tamanho do seu Deus, que tamanho ele seria? Se o culto que nós prestamos ao Senhor, e o culto não é só aqui, é a nossa vida, se ela determinasse o tamanho do seu Deus, que tamanho esse Deus seria? Se não formos pensar, aplicar essa mensagem para o que nós estamos falando agora, talvez nós podemos falar. A vida que nós vivemos, se determinasse para onde nós iríamos, para onde nós iríamos? Se a vida que nós vivemos com Cristo, seja na intimidade, seja no público, determinasse a recompensa que nós íamos receber do Senhor, se nós pudéssemos fazer uma viagem no tempo, para esse dia que ninguém sabe, nem Jesus, somente Deus, o dia do juízo, onde Ele vai separar as nações diante dele, e Ele vai separar para a direita e para a esquerda. Ele diz que a palha Ele vai queimar no fogo e o trigo Ele vai guardar no seu celeiro. Se nós pudéssemos fazer uma viagem para esse dia, e a resposta desse dia é baseada no que nós estamos vivendo hoje no presente. O que nós, sem religiosidade, sem emoção, sem mística, nada. Realidade, seja realista e racional. Seja, não pode haver moralismo, não pode haver emoção. Pensa, faz essa viagem para esse dia que nós vamos estar diante do Cordeiro, com a face de leão e seus olhos pegando fogo. E o que você vai ouvir dele é baseado no que você está vivendo hoje. O que você ouviria?
Paz, honra e glória ou angústia e tribulação? Todo crente, irmãos, todo crente precisava fazer essa reflexão todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque senão nós acabamos sendo envolvidos por este mundo que nós vivemos e acabamos depreciando a prioridade e a urgência da nossa vida eterna. Porque nós somos envolvidos. A hora que você vê, você nem vê, você já está envolvido por esse sistema e você já não está mais nem aí para onde você vai. E se Jesus te chamar da forma que você está, para onde você vai? Qual que é a sentença? A gente é envolvido com a correria, o pragmatismo, o secularismo, o utilitarismo e a modernidade, a correria. O dia já não tem mais 30 dias, é 15 dias. Você já reparou que o mês só tem 15 dias, irmão? Não tem mais 30, não. Você só consegue nem perceber se você tiver pouca conta para pagar, mas se você tiver muita, você percebe rápido. O dia não tem mais 30, não, é 15 dias só. Olha aqui, foi ontem que nós estávamos aqui domingo? Não foi? Foi ontem. Você vai ver que nós vamos fechar os olhos e nós vamos estar aqui domingo. Eu não sei como vocês me aguentam. Porque aguentar 30 dias certinho ainda vai, mas esses 15, passa muito rápido, irmão. Nós vamos estar aqui todo mundo de novo. Acabou, eu não sei se vocês perceberam. Vocês conseguem perceber que o dia encurtou? Jesus falou: eu vou abreviar os tempos para que os escolhidos não se percam. Por que se perder? Porque ia ser envolvido por esse pragmatismo, por o globo, irmãos, por o calendário, por as emoções. E as coisas mais importantes e relevantes da nossa vida, nós acabamos deixando de lado. E contamos com a sorte. Contamos com a sorte. Todos os dias nós precisamos fazer essa reflexão. Isso é o mais importante da nossa vida, irmãos. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, por esse estudo que o Senhor nos concedeu, pelas instruções que o Senhor tem nos dado ao nosso coração. Leve cada um aqui debaixo da tua proteção, nos dê um resto de semana abençoada, proteja a nossa família, a nossa casa, e que o teu Espírito ferva no nosso coração, para que todos os dias, Pai, possamos meditar o que nós estamos fazendo com a dádiva da vida que o Senhor nos concedeu, com o fôlego de vida e com a oportunidade de mais um dia podermos estar vivos, Pai. O que nós estamos fazendo? Que o teu Espírito nos incomode, Pai, com isso. Para que possamos não sermos igual aquelas 5 virgens insensatas, Pai. E por muito o noivo atrasar, elas foram envolvidas no sono e o noivo pegou elas despercebidas. Tem misericórdia, Senhor. Nos dá força, sabedoria. Obrigado por mais um dia na tua presença. Nós não somos dignos, mas nós somos gratos por mais um dia na tua presença. Nos leve debaixo da tua proteção, nos proteja de vendavais, chuvas fortes, as nossas casas, a nossa cidade, o nosso Brasil e o mundo, porque teu nome tem que ser glorificado para todo sempre. Amém, amém. Amém, irmãos, aplauda o Senhor, estamos encerrados em nome de Jesus.